Olá, boa noite. Mais um encontro nosso aqui no Sem Tabus. Gosto muito da sua companhia e quero ser boa companhia para você mais uma vez. Obrigada por ficar com a gente. Você que já é cadeira cativa aqui, obrigada. É muito bom ter a sua companhia toda semana. Sabe que tem perguntas que são muito frequentes quando o assunto é sexualidade ou sexo, propriamente dito. E muita gente faz perguntas e a gente tem com todo respeito, boa vontade de respondê-las e nos propomos a isso. Por isso que existe o Sem Tabus. Perguntas como frequência sexual. Essa é uma pergunta interessante. Repetidas vezes chegam até nós. Quantas vezes é normal para um casal fazer sexo? E nós voltamos com cada tema, cada vez que nos encontramos, para atender essa demanda e outras, porque se é curiosidade sua ou se é necessidade sua, nós queremos estar prontos para atender e responder com carinho, com respeito, sem querer ou ter a pretensão de responder a tudo de uma só vez. É uma coisa importante. Tem gente que ao final de um programa questiona, mas não foi dito isso, não foi dito aquilo, faltou dizer tal coisa ou esqueceram de considerar tal situação e esta e aquela razão. Obviamente que no encontro só ou em alguns encontros a gente não consegue responder a todas as questões por impossibilidades diversas. Mas tem uma coisa muito interessante que eu quero chamar a tua atenção. Muitas vezes a impossibilidade é nossa de compreensão. E aí que nós chamamos a atenção para o fato de ser necessário nós irmos mais além, sermos mais compreensivos ou estarmos mais abertos a compreender o todo. E quando não nos derem respostas prontas, aliás, as perguntas que exigem perguntas muito prontas, elas não nos ajudam muito a crescer. A gente precisa pegar aquilo que está disponível a nós e buscarmos em cima disso fazer reflexões. Nós, muitas vezes, temos preguiça de fazer reflexão. Nós muitas vezes temos dificuldade em trabalhar uma linha de raciocínio e chegar a algumas conclusões de acordo com aquilo que nós temos capacidade a fazer, buscando recursos intelectuais, buscando informações já prontas de todas as maneiras, na área da psicologia, na área da ciência como um todo, na medicina, fazer perguntas e ir a lugares diferentes em busca de respostas que sejam de alguma maneira mais completas para você. Mas não queira que as pessoas digam a você ou entreguem a você tudo pronto. Afinal de contas, por mais que um profissional, um convidado meu, eu mesma, o programa, toda a nossa proposta seja na direção de ajudar você nos seus relacionamentos, na sua vida sexual, para os solteiros, para os casados, para os que estão sozinhos, para os divorciados, viúvos, independente disso, nós estamos aqui levantando um tema, levantando uma questão. E aí eu quero chamar você mais uma vez para a responsabilidade que é sua, que é minha, de cada um de nós em nossa própria vida. Tomada de decisões, atitudes proativas a respeito daquilo que a gente quer saber, vamos buscar, vamos investigar, mas não vamos ficar dependentes da resposta pronta. É exatamente isso que eu quero deixar como reflexão, ou pelo menos como uma iniciativa para você pensar. As respostas prontas muitas vezes não cabem na nossa história. Quantas vezes você vai fazer sexo, quantas vezes e que posições, a maneira, onde, a luz, sabe, a motivação precisa ser sua, da sua história, do seu relacionamento, com a bagagem que você tem. Então, queira mais fazer as suas próprias respostas, deixando acontecer de acordo com o que você tem às mãos e indo buscar além, mas sendo sempre sua a responsabilidade de crescer, de agir, ir agindo de acordo com o que você sabe, mas não se conformando com o que está pronto, porque, repito, o que está pronto nem sempre cabe na nossa história. Mas, mais uma vez, eu vou trazer uma convidada que já veio de outras vezes e virá tantas outras, porque confio e ela tem crédito para voltar aqui e vamos conversar sobre frequência sexual e outras questões envolvidas. E eu quero convidar então Isabel Passos. Bem-vinda. A convidada de hoje é Isabel Cristina de Castro Dantas Passos. Ela é terapeuta familiar e também palestrante. Nascida na cidade de Petrolina, em Pernambuco, atua hoje em sua cidade natal e também em diversos lugares do Brasil. Para um contato profissional, seu e-mail é isabelcpassos@gmail.com.
Isabel, ainda é uma pergunta muito recorrente, frequência sexual. É. O que será que está por trás dessa pergunta? O que a gente quer saber de fato? É só o número? Eu já fiz assim, né? 3, 4, 5 vezes. O que pode estar por trás dessa curiosidade? Então, em consultório é muito recorrente essa queixa, essa pontuação de haver uma preocupação dos casais, porque a gente não está fazendo tanto sexo, a distância, a frequência sexual não está boa. E aí, quando eles trazem essa frase, a frequência sexual não está boa, aí o que eu coloco sempre mas o que é que você considera uma frequência boa? O que é para você uma frequência boa? E aí eles, não, a gente faz às vezes 2 vezes por semana, ou às vezes 1 vez por semana. Bom, à medida que eles vão dando esses dados, eu não me preocupo primeiro com o número, eu me preocupo como é que está sendo, e quando isso acontece, é 2 vezes por semana, é 1 vez por semana, mas quando acontece, qual é a durabilidade desse ato sexual, quanto tempo ele dura? Ele dura 30 minutos, 40 minutos, isso é importante. Mas se o casal diz que faz 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e ele diz que a relação sexual não chega a 10 minutos, aí isso já começa a sinalizar que tem alguma coisa aí que não está legal. Mas é preciso, sempre que se fala de frequência sexual, a gente tem que pensar em outras variáveis, não somente na informação de que é 2 vezes por semana, ou é 3 vezes por semana, ou é 1 vez por semana. Não é isso que é o mais importante. Agora, o que me chama a atenção, Darleide, é que essa é uma das principais preocupações dos casais, é com o que mais eles se preocupam. E por uma razão simples, eles às vezes cobram, se preocupam porque eles, poxa vida, no início do relacionamento não era assim, a gente fazia mais vezes e agora não é mais a mesma. Não é mais a mesma frequência, a gente já não faz tanto assim. Dizem as más línguas que um casal, nos 2 primeiros anos de casados, eles fazem mais sexo do que durante a vida inteira. Mas essas são línguas muito más. Muito cruéis. Muito más, não é? Então a gente precisa verificar. É óbvio que com o tempo vai passando, o ritmo de vida vai mudando, outras demandas vão chegando e vai tomando um novo formato. Mas o que é mais preocupante nesse contexto é que eles não se preocupam apenas porque não é mais a mesma. Eles acrescentam aí uma outra questão, que eles acham que com outros casais é diferente. Eles começam a se comparar. E os homens, principalmente, eles têm uma tendência, não são todos, mas muitos apresentam uma tendência de nas conversas entre eles falarem sobre isso. Só que ninguém fala da qualidade do ato, fala da quantidade. Então, entre eles, parece que eles se tornam mais poderosos, é aquele que faz mais. Não é aquele que faz melhor, é aquele que faz mais. Eu me lembro que eu e meu marido fomos fazer um encontro de casais e eu trabalhei com as mulheres, o assunto da sexualidade, e meu marido trabalhou com os maridos. E aí, quando terminou, a gente foi trocar umas figurinhas, como é que foi lá, como é que foi aqui e tal. Aí meu marido disse, olha, tinha um marido lá, pense num camarada animado. Ele disse que fazia 3, 4 vezes no dia. No dia. Que ele chegou em casa, ele pegava a mulher, entendeu? E eu disse, é mesmo? E aí eu fui sondar e descobri quem era o marido. Quando ele disse quem era o marido, eu soube, tem alguma coisa de errado. Porque a mulher dele falou lá na palestra das mulheres que chegava a ficar 30 dias sem que ele a procurasse. Uau. Então, essa diferença de informação, as pessoas que escutam agora podem até dar risada dessa situação, né? E parece engraçada, mas ela não é tão engraçada assim. Na realidade, os homens contam muitas vantagens quando se trata de sexo. Eles querem sempre parecer mais poderosos e mais competentes do que na realidade são, né? Então tem essa tendência. E por que isso acontece? Por uma coisa simples. Nós temos uma cultura muito falocentrada, né? Muito voltada para o poder fálico. Então o homem ele se sente muito poderoso
se ele tiver um pênis grande, que funcione todas as vezes que ele precisar. Então, esse ponto é muito importante para o sexo masculino. Os brasileiros afirmam ter em média 3 relações sexuais por semana, mas na verdade eles gostariam que fosse um pouco mais. Ao menos 5 vezes por semana. Isso é o que indicou a pesquisa comandada pela psiquiatra Carmita Abdo, coordenadora do projeto Sexualidade do Instituto de Psiquiatria da USP. Mas há uma outra pesquisa publicada no jornal científico Sex Roles, em 2013, que mostra algo interessante. Os homens respondem às pesquisas sobre vida sexual querendo manter o estereótipo que a sociedade espera. Por isso, sempre contam um pouco mais de vantagens. Talvez creiam que isso os faz homens de verdade, o que não é verdade. A questão da quantidade, da frequência, é também uma preocupação de mulheres ou mais de homens, então? Sinceramente, em consultório me aparece das duas partes. Ok. Das duas partes aparece. Quando a demanda, quando a busca pela terapia é feito pelo casal, geralmente eu percebo que há uma divisão no sentido de uma partilha, fica meio a meio, todos os dois se preocupam. Quando a busca pela terapia é só da mulher, aí ela traz isso como uma queixa, não no sentido de que ela sinta falta. Ela traz como uma queixa no sentido de que o marido quer muito. Entende? Para ela tá bom. Às vezes para ela já está demais. Entende? Ela traz que a frequência é pouca, mas que para ela não, isso para ela não é um problema. Desde que isso não signifique rejeição ou ele ter uma outra mulher, desde que ela não desconfie que a pouca, se for o caso de uma pouca frequência, desperte para outras questões, né? Não, mas essa questão da mulher não é tanto por esse caminho. Também não? Não, é pelo caminho dela se sentir confortável porque é pouco. De não se interessar por isso. Alguma coisa, é óbvio, está fora do lugar nessa relação, de maneira que coloca ela nessa posição de ela não ter tanto interesse sexual, né? Então, eu prefiro que ele não me procure. Então, algumas mulheres apresentam essa fala. Eu prefiro que não aconteça. Eu faço quando ele me procura, mas faço porque ele quer, e não exatamente porque eu quero. Então, quanto menos, melhor. Mas isso sinaliza um problema no vínculo, tá? E, às vezes, um problema que é dela, que não está ligado ao vínculo, que potencializa um problema no vínculo conjugal, mas que originalmente essa falta de interesse sexual é algo que pertence a ela, do percurso histórico dela, de como que ela se construiu como pessoa e como mulher. Então, vai estar ligado a isso, vai depender disso. Isabel, quais são as situações ou as possibilidades que uma mulher tem e faça uso e que possa provocar um afastamento sexual? Atitudes femininas que possam produzir ou afetar até a frequência sexual? Ótimo. Geralmente, eu trouxe aqui, inclusive, alguns pontos. A saúde dela, né? Questões ligadas à saúde pode fazer isso, mas geralmente as mulheres fazem isso. No nascimento dos filhos, quando eles são pequenos, ela se distancia, a energia dela é voltada para o cuidado e as demandas das crianças. Ressentimentos, coisas mal resolvidas entre o casal, coisas que o marido fez, observações que às vezes eles fazem. Por exemplo, eu me deparei com uma situação num consultório muito engraçada, aparentemente engraçada, mas que trouxe um resultado catastrófico na relação deles. Um casal bonito, um marido muito cuidadoso, muito atencioso, mas homem, às vezes, é muito desligado para essas coisas. Então, eles fazem observações, eles fazem alguns comentários, eles não fazem por maldade, eles fazem pela falta de jeito mesmo. Ela tinha feito uma cesariana e ela ficou com uma hérnia umbilical. Então, a hérnia ficou bem protuberante, bem acentuada. E um dia, ela tirando a roupa, ele fez o comentário, ela se trocando na frente deles. E aí ele fez o comentário: nossa, eu sou um homem privilegiado, eu sou o único homem que a esposa tem 3 peitos. Uau!
Detonou com ela. Acabou com ela, né? Acabou com ela travou, ela evitava, ela não queria mais fazer no claro, ela não queria mais tirar a roupa na frente dele, ficou cheia de travas, cheia de nós. Então, essas coisas podem acontecer. Agora, é importante pensar que a frequência sexual, ela não é o X da questão. A gente precisa pensar nela de como que ela está acontecendo, em que contexto que essa diminuição da frequência sexual está acontecendo. Que período ali daquela vida, daquela Que relação, período, né? que dia foi, o que estava acontecendo naquela semana, sabe? Que tipo de coisa que esse casal, ou esse marido, ou essa esposa estava enfrentando naquele momento. Às vezes uma preocupação, uma doença de um parente, às vezes uma preocupação com o filho, às vezes uma preocupação com o trabalho, em que a necessidade sexual acaba indo para o segundo plano e outras coisas vêm para o primeiro plano, não é? É de você abrir mão dessa coisa da quantidade e pensar sempre na qualidade. Como é que isso está acontecendo? Outros fatores referentes ou que possam ser ligados à frequência sexual, mais ou menos, deve ter a ver com saúde, mas também com idade. Sim, tem a ver com saúde, com idade. É óbvio que quando é mais jovem, no início do casamento, onde não se trabalha tanto e não se corre tanto, a frequência sexual ela é maior. Você tem mais tempo, você tem mais disponibilidade, não tem filhos ainda. Então tem todo esse fator. Em relação à saúde, tem alguns problemas que diminuem, alguns problemas de saúde que diminuem bastante a libido, que impede mesmo, em termos físicos, esse contato. A gente tem que entender que o sexo é um reflexo da nossa vida. Quando a nossa vida está em paz, está prazerosa, aí nós conseguimos ter prazer no sexo também. Então, qualquer coisa que tire a ordem da nossa vida, a paz no nosso dia a dia, que enche a nossa cabeça de preocupação, de tristeza, de mágoa, de dor, um relacionamento, uma perda, tudo isso vai diminuir a libido. Pode ser uma diminuição temporária, naquela fase, eu estou triste, agora eu não quero, mas no outro momento eu estou bem. Mas a perda constante da libido normalmente está relacionada a baixa autoestima, à depressão, ao estresse, há situações da vida, há um relacionamento falido, né? Se você não está bem com seu marido, nem para assistir um filme com ele, como que você vai ter com ele o seu momento de maior intimidade? Então, a gente tem que entender que não existe uma única causa, existem várias causas e que normalmente estão relacionadas com a nossa vida como um todo. E que para ter prazer no sexo, é preciso ter prazer na nossa vida primeiro. Então é preciso ter muita sensibilidade e tolerância nesse momento, né? Existem algumas doenças que diminuem o desejo sexual. Entre elas estão as doenças cardíacas, a anemia, a obesidade, disfunções da tireoide, a halitose. Sim, o mau hálito dificulta no desejo do cônjuge com o outro. Artrose, diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, além de outras doenças emocionais como a depressão, entre outras. Caso sua libido não esteja lá essas coisas, é sempre bom procurar ajuda com um médico ou especialista. Inclusive, no que diz respeito à saúde, a gente percebe muita dificuldade dos homens. Eu, conversando com algumas amigas que são médicas, ginecologistas, e elas trazem muito a queixa das mulheres da insensibilidade dos homens de respeitar os dias determinados para procedimentos ginecológicos. Por exemplo, um procedimento de cauterização, não é? Do colo do útero. Papa Nicolau. Isso, um procedimento de parto, os 30 dias que tem que dar, 30, 40 dias que tem que dar de abstinência sexual, ou pelo menos da penetração, para evitar problemas. Então, muitas mulheres reclamam da incapacidade dos homens de compreenderem isso. Tá? Então, essas coisas precisam ser respeitadas, precisam ser levadas em conta. Isabel, eu quero até dizer aos homens que nos assistem e às mulheres também, que ao dizer dessa forma,
nós estamos pensando em dados, números, com uma frequência muito alta, uma intensidade muito alta, de ainda uma certa distância que há entre o entendimento do homem referente a algumas necessidades da mulher. Não se sinta ofendido se você é um homem que acompanha a sua esposa, que entende a sua esposa, que tem uma noção mais ampla a respeito do que é a experiência de uma mulher enquanto mulher. Nós reconhecemos que há homens incríveis, reconhecemos que há maridos que são perfeitos no sentido do entendimento e da compreensão. E nós valorizamos muito esse homem, e não são poucos, são muitos homens. Mas ainda é muito grande, e a evidência vem de que maneira? Na fala das mulheres nos consultórios, mas é que mulher fala demais, mas é que mulher reclama demais. Não, é visto de perto pelos profissionais. Então são as estatísticas, os dados, os estudos e o sofrimento que se apresenta em decorrência disso. Mas a todos os homens incríveis, a todos os homens fenomenais que existem, minha casa tem um, na casa dela tem outro, tá tudo certo, na sua tem? Yes, graças a Deus. Deus abençoe e que continuemos assim. Mas faltam outros ainda vir e fazer parte desse grupo. É sobre estes que nós estamos falando. Porque senão pode dar a ideia de que a gente só massacra o homem, que é um papo de mulherzinha aqui, eu né? prefiro sempre olhar na seguinte direção. Muitos desses homens que agem, às vezes, dessa forma, não estão agindo com intencionalidade, por maldade. Muitos deles agem por falta de conhecimento, Perfeito. por falta de orientação. Esses homens devidamente orientados, se eles se propuserem a escutar e a buscar orientação, eles vão certamente agir de maneira diferente. Eles não insistirão nessa atitude, porque eles entenderão melhor esse processo. Então, eu não gosto dessa divisão, ideia, homem para cá, homem... Não, e da ideia de você colocar intencionalidade na ação. Isso. A maioria das vezes, dos erros que se comete dentro desse contexto de relacionamento, não se comete porque quer, se comete porque não sabe fazer diferente. Como você disse anteriormente daquele caso do moço que falou assim, tem 3 seios, né, se referindo. Talvez ele nem tenha pensado, mas meu marido é um grosso, é um estúpido, é um sem noção. Não, talvez ele tenha sido um sem noção, mas não com a crueldade. Suou mal, suou para ela muito, foi triste, foi. Isso não diminui o que ela sentiu, né? Não. Mas eu posso lançar um olhar e dizer assim, não, mas ele me trata melhor, ele me diz outras coisas, é importante dizer que nesse caso específico foi importante 2 coisas para que houvesse uma reparação desse dano. Primeiro foi ele reconhecer e ele dizer, poxa, eu passei do limite, eu não me toquei, eu fui insensível. E ele confessar e não justificar a atitude. Né? Porque quando vai se pedir perdão por alguma atitude, se você justifica, se você tenta explicar, é como se você repetisse a ação. Então, me perdoe, ponto. Não é me perdoe, mas é porque. Não tem mais é porque, eu errei. Né? E segundo, foi que ela ponderou quem ele era. Aquela atitude isolada não definia o marido dela. Isso. Tinha outras atitudes que definiam ele. Ela tinha outros olhares, ela tinha outros lugares, outros pontos para ela olhar e que trazia para ela uma satisfação e uma segurança muito grande. E foi por isso que ela deixou isso para lá. Ela passou por cima. Porque justamente tem ocasiões, palavras, situações que a gente precisa aprender a relevar. Se você nem considerar assim, amor, que bobagem que você falou, vou te perdoar, já perdoei, porque nem adianta a gente trabalhar algum conflito em cima disso. Aprender a relevar, senão a gente vive num eterno conflito, porque todos nós estamos sujeitos a provocar um desconforto no outro, uma palavra, um olhar, um jeito. E aí nós mulheres às vezes somos muito sensíveis e ficamos assim, mas eu acho que ele fez isso porque isso e aquilo outro. A gente já cria uma história. É uma necessidade de nós cuidarmos também, termos esse olhar mais compassivo, não porque ele é um coitadinho, não porque ele é um sem noção, não, mas é porque é assim o jeitão, sabe? O jeitão de homem, jeitão de homem. E a gente precisa muitas vezes relevar, como eles também precisam relevar o nosso jeitinho de ser mulher também, né? E esse assunto da frequência sexual, Darleide, tem uma coisa que é extremamente importante para que essa equação seja resolvida. É uma negociação conjugal, sabe? De repente, tem casais que chegam lá no consultório e dizem assim, não, a gente faz
Quase todos os dias. A gente tendo tempo, a gente faz quase todos os dias. Sim, mas quanto tempo dura a sua relação? Pois é, a segunda ou terceira vez que você traz essa questão do tempo da relação, da quantidade de tempo da relação para você é muito importante. Por quê? O que está embutido aí? Porque uma mulher experiente, uma mulher saudável, sexualmente e emocionalmente, ela vai levar no mínimo 15 minutos para estar pronta para a penetração. Então, se esse casal está conseguindo fazer sexo em menos de 10 minutos, não está tendo qualidade nessa relação. Alguém está ficando na mão aí, entende? A mulher não está tendo tempo de ser devidamente estimulada. Então, uma relação sexual boa, com qualidade, ela não vai durar menos do que 25 minutos. Em 2008, uma pesquisa americana feita por terapeutas sexuais concluiu que o tempo médio de uma relação sexual é de 3 a 13 minutos. Considerando que de 1 a 2 minutos é muito curto, de 3 a 7 minutos é adequado e de 7 a 13 minutos é desejável. Esse é o tempo médio para o ato sexual em si, não incluindo o tempo das preliminares, claro. Entende? Precisa ser algo que tenha tempo de olhar no olho. Inclusive, tem um livro do Emerson Eggerichs, eu acho que eu não estou errada, esse é o nome. Ele traz uma informação muito boa. O único ser vivo com capacidade de cópula frontal é o ser humano. Mesmo o macaco, que alguns creem que são nossos parentes, parente deles, meu não é? Mesmo esses não têm cópula frontal, a cópula deles é por trás. E por que isso acontece? Por causa da necessidade feminina de olhar nos olhos. Quem está me vendo nesse momento vai lembrar da esposa dizendo assim, olha para mim, a gente tem uma necessidade de que o homem olhe nos nossos olhos, pode não dizer nada, mas ele tem que olhar para a gente, não é? Tem essa necessidade de conexão. E isso não é uma coisa para se fazer em segundos, em poucos minutos. É algo que se faz sentindo, vivendo, percebendo o outro, sabe? É essa necessidade de uma cópula que envolve muito a emoção. Sinceramente, Darleide, por lidar com o casal, eu atendo em média hoje 3 casais por dia. Quem trabalha com isso sabe que essa é uma demanda alta. Essa é uma demanda alta, porque eu atendo de segunda a quinta, então você imagine aí. Aí você veja, nesses casais que eu atendo, todos os casais, independente da demanda deles, do que motivou eles à terapia, ser uma demanda sexual ou não, mas eu trabalho a questão sexual. Então, isso vai ser tratado de qualquer jeito. Pode não ser tratado nas primeiras sessões, mas em algum momento eu vou mexer com essa área. E é uma coisa interessante de perceber que os homens trazem a sexualidade, trazem o ato sexual, não trazem como uma questão física. Não é uma questão fisiológica para os homens. Pode haver uma pressão por conta da produção do sêmen, que leva de 48 a 72 horas, que está aí no nosso roteiro, está exatamente essa diferença do homem e mulher, porque que o homem, às vezes, parece ter mais necessidade de sexo do que a mulher, por conta dessa demanda fisiológica, porque a próstata produz o sêmen, então o saquinho vai ter que ser esvaziado, não é, para poder diminuir a tensão, porque quando fica cheinho, ele fica irritado, ele fica impaciente. Varia muito de homem para homem, leva de 48 a 72 horas para repor. Então tem essa questão fisiológica, isso é fato, Deus criou assim. Mas isso não significa que para o homem o sexo tem um significado somente físico, que é uma necessidade física. Porque se eu pensar assim, se eu colocar dessa forma, eu vou reforçar a ideia cultural de que para o homem é incontrolável, é instintivo e ele tem que satisfazer, tendo ou não mulher, estando ou não perto da esposa. Então eu não posso pensar assim. Eu preciso entender que o sexo é importante fisicamente para o homem, mas é controlável, pode ser dominado por ele e envolve sim o emocional. Por mais que a ejaculação não dependa da condição psicológica desse homem ou da condição afetiva dele, mas a satisfação sexual desse homem depende.
tá? E esse homem, quando ele desenvolve o vínculo sexual com a esposa, ele não buscou na esposa uma vagina, ele buscou uma pessoa. Ele não se casou com uma vagina, sabe? Ele se casou com uma pessoa, ele quer dela a vagina, os braços, o ombro, o colo, a cabeça, o apoio, o amparo, o amor. Ele quer um ser inteiro, ele não conta só com isso. Então, colocar que o homem busca mais frequentemente somente por uma questão física, não, isso não é verdade. Não cabe no ser humano, né? Não cabe. Tornaria o homem também uma coisa. Uma coisa. Tornaria um objeto de sexo, em que ele quer sexo. E não é racional pensar o homem não sendo um ser emocional também. Também. Ele depende o interesse dele pela esposa vai depender muito de quem é essa figura que se apresenta para ele. Não basta que ela seja bonita, cheirosa, gostosa, não basta. Isso não é suficiente. Mulher bonita, cheirosa e gostosa está assim na rua. Não é só isso que ele quer. Mas quantas, ou será que sempre por terem esses atributos são mulheres amáveis ou mulheres que se dão para ser amadas, né? Por isso que eu te perguntei em outro momento a respeito de, claro que ali a resposta que você trouxe coube perfeitamente para entendermos o que está em torno, mas há atitudes femininas que afetam a frequência da procura do homem pelo sexo com essa mulher. Por exemplo, posso pensar em mulheres autoritárias, mulheres muito mandonas, que oprimem o homem. Que remetem à condição da mãe. Mãe! Quem é que o homem que quer fazer sexo com a mãe dele, né, nessa relação? E eu já teve casais e homens que verbalizaram isso. Minha mulher às vezes age de maneira que quando a gente vai fazer sexo, eu fico travado porque eu tenho a impressão que estou fazendo sexo com minha mãe. Porque ela reclama desde o sapato ao cabelo, a roupa, a isso, aquilo, ela está o tempo todo dando ordens, ela está o tempo todo com o tom que ela fala com os filhos, ela fala com o marido, ela não faz uma distinção, ela trata do mesmo jeito, ela quer controlar da mesma forma, sabe? Então, quando remete para esse lugar, eles ficam meio travados, eles ficam porque não é isso que eles querem. Apesar de haver um vínculo bem paradoxal aí, porque é impressionante como os homens gostam de ser tratados como filhos. Ao mesmo tempo que eles querem, também rejeitam. Também rejeitam. Então tem um limite? Não é que tem um limite, é que, na realidade, as mulheres é que precisam romper com esse padrão de quererem tratar seus maridos como filhos. Só que em algumas situações, Darleide, para o homem é conveniente. Para o homem é conveniente ter uma mulher que se preocupa de cortar as unhas dele. Isso é coisa de mãe. E olha que mãe faz isso quando o filho é pequeno, porque eu não consigo imaginar um menino com 12 anos, 10 anos, tendo que a mãe cortar as unhas, porque ele não é capaz de cortar as próprias unhas, né? Então, essa coisa da autonomia. Aí o homem casa, quando ele tem uma mãe assim, ele casa e ele espera que a mulher reproduza esse comportamento, continue com esse padrão. E sabe o que eu acho engraçado? E ao mesmo tempo que eu acho engraçado e eu acho preocupante, é eu ver algumas mulheres, algumas moças que ficam observando mesmo como que a sogra trata o namorado, o noivo, para poder lá aprender, para tratar do mesmo jeito. Isso não é saudável. Ela nunca vai ser a mãe dele e nem deve se propor a tal. Não. A questão, por exemplo, lavar cueca. Gente, a esposa lava as cuecas do marido porque ela é boazinha, não é porque ela tem obrigação. A obrigação é dele. Mas nós, mães, criamos homens machistas, sabe? Onde a gente não ensina eles a fazerem isso. E aí eles não fazem em casa e quando eles casam, eles querem que as mulheres façam para ele. A gente pode pensar assim, mas, gente, o que tem uma mulher lavar a cueca do marido? Não tem nada. Desde que ela lave, porque ela quer lavar e não porque ela tem a obrigação disso, sabe? Eu não estou aqui dizendo que a mulher não pode, de repente, cortar as unhas do marido, cortar os cabelinhos da orelha, porque quando vai chegando a uma certa idade, vai nascendo cabelo onde não deve, parece que a adolescência vai voltando, só que na adolescência os cabelos nascem tudo no lugar certo, né? E aí na meia-idade... Depois começa a nascer errado. Errado, na meia-idade começa a acontecer umas coisas meio estranhas.
Mas não tem problema, né? Só que desde que faça porque quer fazer, e não por obrigação. Não para manter a característica de De mamãe. mãe, não. E ele, meu filhinho, e eu cuido do que meu filhinho. Porque depende senão disso. pode perder o erotismo também, né? Completamente. Perde, é muito esquisito, não é? Vamos continuar aqui a nossa conversa com Isabel Passos. Isabel, tem casais que mantêm as crianças no quarto. Isso pode dificultar a frequência sexual, a intimidade sexual desse casal? Isso é trágico, isso é muito trágico, isso é muito sério. É óbvio, Darleide, que muitos casais mantêm a criança no quarto, às vezes porque a criança nasceu, por exemplo, um problema de saúde na infância, que é muito comum desenvolver esse padrão da criança passar a dormir no quarto, refluxo, porque os pais ficam com medo da criança morrer subitamente, passar mal e eles não perceberem, então acaba gerando essa proximidade. Mas o ideal é que a criança nasceu, vai para o quarto deles, sabe? Essa criança não deve ficar, por alguns motivos. Primeiro, porque tira a privacidade desse casal, tira a privacidade do casal. É preciso entender que sexo não é uma coisa silenciosa. Ninguém faz sexo em silêncio, gente. Não tem como, se fizer sexo em silêncio, tem a menor graça. Não faz. Então, ele é barulhento, tá? Então, não venha... Tem ruídos característicos, né? Tem, muito característicos. Só que característicos, para o adulto que entende, para a criança, vai soar muito estranho. Então, dependendo da idade, pode ser muito traumático para ela, tá? E sendo maior, vai trazer um conteúdo para essa criança que ela não tinha condições ainda de ter acesso. Então, é perigoso e desconfortável de qualquer forma. Deixa eu só aproveitar. Muitas vezes nós dizemos aqui, olha, e essa é a nossa bandeira. O sexo tem um lugar de muita nobreza no desenvolvimento humano, o sexo não é coisa feia, não é... E vamos continuar dizendo isso. Nesta hora que diz assim, olha, mas a criança, tal, ela vai ver, é que não é tempo, não é hora, Sim. há uma incompreensão a respeito do que está acontecendo. Sim. Não vamos misturar. Tá vendo? Isso é prova de que sexo não deve ser lá essas coisas, que é tanto que tem que ser escondido das crianças. Entenda as coisas, ó, cabeça. Então, eu vou contar duas situações que são bem diferentes uma da outra, exatamente para falar disso. Eu trabalhava numa escola infantil e eu estava na sala de alfabetização quando os garotos de alfabetização entraram. Ora, alfabetização eu estou pensando aí em crianças 6 anos. Então, eles entraram. Tia, fulaninha é doida. A fulaninha tinha 3 aninhos. Oh, Aí eu disse, por que fulaninha é doida? Tia, ela entrou no banheiro, ela tirou a roupa todinha, ela deitou no chão e pediu que a gente colocasse nosso pênis na vagina dela. Só que, óbvio, eles não usaram essas palavras, Claro. usaram outras palavras. E eu disse, como? Como que uma criança da Darleide de 3 anos consegue fazer uma elaboração dessa? Sabe, de tirar a roupa, deitar, pedir que colocasse o pênis na vagina, saber exatamente onde era para ser colocado. Aí eu fui visitar essa família. Quando eu cheguei na casa, eram 2 cômodos, a sala e o quarto. O banheiro ficava externo, então era a sala e o quarto. O quarto era só uma tirinha. A cama do casal ficava na esquerda e a cama das crianças ficava na direita. Ali dormia a menina de 3 anos e a mais velha de 6 anos de idade. Gente, é uma conta fácil de ser feita. Essas crianças assistiam, elas viam. Aí fica na cabeça das pessoas, poxa, uma criança dessa vai ter problema na sexualidade, vai ter problema na vida. Não, ninguém pode fazer uma afirmação, porque ser humano não é caldo de cana, que você mete a cana de um lado no engenho e sai o caldo do outro. Não, não é assim. Mas nós precisamos pensar no verbo pode. Pode apresentar. Eu não posso dizer vai, mas eu posso dizer pode apresentar. A chance dessa criança apresentar no futuro algum conteúdo precoce da sexualidade dela ou alguma outra forma de sintoma é grande. Saudável para ela não é, porque é uma coisa fora de lugar e fora de tempo. A outra história que eu vou contar é do meu filho.
Meu filho Jonatas hoje está com 18 anos. Ele devia ter uns 8, 9 anos. Ele estudava na escola adventista, e a escola adventista trabalha com dois paradidáticos que eu indico, inclusive, para os pais que nos escutam, que é da CPB. O nome dos dois é A Vida Começa Assim e Deus Me Fez Assim. São 2 livrinhos maravilhosos para trabalhar a sexualidade infantil. E aí, ele tinha lido. E Jonatas sempre foi muito despachado. Aí eu chamei ele e disse, Jonatas, mamãe quer saber se você leu aqueles livros. Li, mamãe. Você entendeu? Entendi, mamãe. Então me diz aí, como foi que você nasceu? Aí ele balançou a cabeça, botou a mão na cintura e disse, mamãe, vai dizer que tu não sabe. Aí eu disse, meu filho, a mamãe sabe. A mamãe quer saber se você sabe. Ah, mamãe, é assim. Ele tinha uma mania, quando ele era criança, ele batia na cabecinha assim e fazia, mamãe, atualiza, mãe, atualiza. Aí ele disse, mamãe, é assim, você e pai dormem juntos. Eu disse, mas só isso? Mamãe e o papai dormem juntos? Não, maninha, atualiza, maninha, dorme pelado. Ah, dorme pelado. É, mamãe, mas é assim, você está dormindo e o papai está dormindo. E aí sai uma sementinha do pênis do papai e ela anda, entra na sua vagina. Quando é no outro dia de manhã, você passa a mão na barriga e sente que está grávida. É mesmo, Essa Jonathan, foi a lógica que ele captou, ele captou. Eu disse, não foi isso que o livro disse a ele. Não adiantava naquele momento eu apressar. Não, eu desfazer o lúdico dele. O livro não disse isso para ele, mas a inocência infantil dele compreendeu até ali. Até ali. No momento certo, ele descobriu que a coisa não funcionava assim. Que se fosse assim, ninguém fazia menino, porque não tinha graça. Não é? Então, a gente precisa ter esse cuidado de respeitar a compreensão, de respeitar o tempo das crianças. Colocar a criança no quarto pode ser um ato que pode precipitar muito as coisas, sabe? Eu vejo, Darley, muitas mães, muitos relatos de mães que colocam colchões do lado da cama de casal, mas não é para a criança, é para o marido. Ah, e põe os filhos na cama com ela. E o marido dorme no colchão. No colchão. Entendeu? Aí eu pergunto sempre, como é que vocês fazem? Não, a gente ou faz no colchão, caladinho, ou a gente vai para o quarto deles. Como assim? Não tem muita lógica essa atitude, entende? Então, isso pode sim atrapalhar a frequência e a qualidade desse sexo, mas muito, muito mesmo. É preciso prudência nessa hora, é preciso sabedoria nessa hora. Lamentamos muito que algumas famílias não tenham a condição de ter uma casa com quartos, com divisões nessa casa, que dê a cada um a sua reserva, né, da sua intimidade. Obviamente que no caso daquelas 2 meninas que você foi visitar e era um cômodo, um banheiro lá fora. Então, essa nossa fala, esse nosso cuidado, que de fato precisa haver um cuidado especial com a presença de crianças, onde tem adultos que mantêm relação sexual, os seus pais fazem sexo e tendo aquelas crianças ali presente naquele ambiente. Mas consideramos que é óbvio que há situações que não é que a pessoa diz, não, eu quero o meu colchão aqui porque é conveniente para a gente. É a necessidade. Respeitamos, lamentamos, sabendo que não basta querer em muitas situações. Mas em podendo fazer com que seus filhos estejam no quarto dele, tendo uma casa com divisões maiores, onde cada um pode ter o seu ambiente adequado, o conselho é, evite, tome cuidado, é para a saúde mental, para a saúde emocional do seu filho. Vai ser? Bendito, não sabemos, mas pode ser? Pode. Isso é visto como? Clinicamente, isso é visto como pelo amparo, pelo aparato que a psicologia tem de investigar que isso pode trazer, sim, algum dano, alguma deficiência para o desenvolvimento dessa sexualidade. Darleide, quando eu fazia o programa de rádio lá em Petrolina, um dia, quando eu terminei o programa no domingo, uma pessoa me ligou. E aí disse assim, Isabel, eu preciso que você faça um programa sobre presença de criança no quarto do casal. Eu disse, tudo bem, mas por que você está pedindo isso? Ela disse, porque a minha neta, de 7 anos, chegou na minha casa e disse, vovó, eu quero arrumar um namorado para fazer comigo a mesma coisa que o namorado
da minha mãe faz com ela. Não era o pai. Não Nem era o pai. Aí ela disse, e o que é que o namorado da sua mãe faz com ela? Vovó, ele sobe em cima dela e fica se balançando. Ela dormia na cama com a mãe. E esse casal fazia isso com ela na cama. Então, essa criança assistia tudo. Primeiro que uma relação fora de casamento, era uma relação já inadequada para a cabeça da criança, para o valor moral da criança. E ainda que fosse o pai, o marido dessa mulher, isso seria totalmente inadequado e muito violento. Inclusive, isso é considerado como crime sexual. Exato. Isso é considerado como crime, né? Isabel, o que mais nós podemos trazer para essa nossa conversa a respeito de frequência sexual? Então, eu trouxe aqui uns dados de uma pesquisa que foi feita pela doutora Carmita Abdo alguns anos atrás, que resultou num livro, que é o Estudo do Comportamento Sexual do Brasileiro. E ela trouxe, por exemplo, que 25,8% dos homens no Brasil gostariam de ter mais controle sobre sua ejaculação e conseguir prolongar o ato sexual. Tem muito diagnóstico errado de ejaculação precoce, porque o que na realidade o sujeito tem não é ejaculação precoce, ele tem apenas falta de domínio próprio em relação ao controle da ejaculação. E se houvesse um controle maior, é óbvio que a qualidade desse sexo praticado melhoraria e a frequência sexual, o casal se animaria mais para ter uma frequência sexual maior. Mas o que é que desestimula para o ato sexual? É porque já se torna muito tenso, já se torna uma coisa que ela já sabe que ele vai ejacular rápido e que não vai dar tempo ela ter prazer, e esse homem não vai saber controlar isso, então acaba prejudicando. Eu achei muito interessante. Uma outra coisa que ela traz é que 45,1% dos homens brasileiros estão insatisfeitos com a qualidade de suas ereções. Por que há essa insatisfação com a qualidade? Primeiro que pode realmente estar havendo aí ansiedade, cansaço, falta de tempo, entendeu? E segundo, porque volta para aquele aspecto da comparação. Eu não sei se você sabe, Darleide, mas adolescentes, é muito comum, eu trabalho muito com professores, eu faço muita oficina com professores, e é muito comum eu ouvir dos professores eles dizerem que vai, não vai, pegam adolescentes em banheiros, medindo os pênis para ver quem tem um pênis maior. Porque volta aquela cultura do poder fálico. Quanto mais... Que se mantém, né? Se Na mantém. Pós-modernidade, ela se mantém. Ela se mantém. Essa coisa de quem tem o maior, quem tem o mais forte, o que permanece por mais tempo ereto, tem uma qualidade maior. Então, esse é mais poderoso, esse é mais competente, é mais viril, então tem muito isso. E aí, isso também às vezes deixa os homens um pouco tensos e com dificuldade para manter relações sexuais mais vigorosas e mais demoradas, porque ficam inseguros quanto à qualidade de suas ereções, né? Olha. E quanto mais velho vai ficando, pior isso vai ficando. Eles vão ficando ainda mais inseguros em relação a isso. Eu conheço situações, por exemplo, eu tenho casos no consultório de casais com 30 anos de casamento e a mulher descobre que o marido está adulterando porque encontra Viagra dentro de casa. E aí ela descobre, por que ela percebe? Porque ele usa o Viagra, mas a frequência sexual com ela não é tão grande. Não justifica o uso da medicação. Aí ela começa a fazer todo um trabalho de investigação e acaba descobrindo que o marido está, de fato, adulterando. Por que eles fazem isso? Geralmente homens aí na idade de 50 até os 60 anos, eles meio que voltam um pouco àquela coisa da adolescência, dos hormônios sexuais, parece que botam eles de cabeça para baixo e eles querem se sentir poderosos de novo, querem melhorar sua performance sexual e acabam usando esse tipo de recurso para darem conta, às vezes, de 2, 3 mulheres sem ter a menor dificuldade de ereção. Então, tem às vezes essas coisas. A gente não pode generalizar, mas a gente percebe que tem alguns comportamentos que vão nessa direção.
Então, o que nós podemos pensar a respeito de frequência sexual, novamente não tem a ver com o número, mas tem a ver com um contexto muito mais amplo, né? Essa é a questão. É a questão da qualidade, é a questão de você avaliar. Eu fico pensando, Darleide, quando não puder mais, quando o sexo não puder mais acontecer, se eu continuar me apegando à questão da frequência, e se de repente o meu marido ou eu mesma não for capaz de continuar com a prática sexual, e aí eu vou deixar, o casamento vai deixar de existir, o vínculo conjugal vai deixar de existir por causa disso? Mas é importante ter um cuidado com essa relação em si. O momento da atividade sexual, da relação sexual, precisa ter uma certa qualidade, ou bastante qualidade. Eu sempre digo o seguinte, pode ser de 8 em 8 dias, pode ser de 10 em 10 dias, mas quando fizer, a terra tem que tremer. Então, a terra tem que tremer, tem que ser bom, sabe? Tem que sair fumacinha no teto, senão não tem graça. Ótimo. Então... Temos mais um recadinho para você aqui no Sem Tabus. Moço casado, compromissado com aquela que prometeu cuidar. Moço, toca sua moça como quem toca um instrumento. Vê se não desafina, não desatina. Vê se não toca de forma descuidada. Se tocar de forma bruta, a música não fica bonita. Toca sua moça com uma palavra querida, um beijo de chegada e despedida, mas nunca a deixe sem o som do seu amor. Vá deslizando seu corpo, pergunte se está do seu gosto, e se o gosto quiser, vá mudando o ritmo, vá mudando os tons, o estilo, até que um som gostoso a prepare só para você. Moço, cerque sua moça com seus braços, a envolva em seu abraço e não a deixe só. Toca o corpo dela com a graça de quem sabe tocar um coração. Isso dará um som incrível, uma alegria tão linda que facilmente ela dirá: toca outra vez, amor. Então é isso. Por hoje, obrigada, Isabel. De nada, Darleide. É sempre um prazer estar aqui. Viu? Obrigada mesmo. Deus abençoe você. Amém. E abençoe você de casa também. Uma ótima noite. Pense na qualidade, pense no jeito, pense na forma. Entregue o seu melhor e receba o melhor. Seja feliz. Até a semana que vem.